Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, Caixinha demitido, Sampaoli possivelmente voltando a Vila Belmiro. Vamos falar sobre isso, são basicamente os temas do vídeo de agora. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo no primeiro comentário fixado tem um link para você participar da Liga do Milhão da KTO. É um campeonato de apostas que vai envolver você que joga. Vai ter um campeonato também só com os influenciadores que tem parceria com a KTO e eu te convido a participar porque teremos prêmios de R$1.000 todos os dias e um prêmio no fim do ano de R$1 milhão. Sempre lembrando que a aposta não é investimento, você pode perder o seu dinheiro, então você tem que jogar só aquela grana separada para o entretenimento, só aquela grana que você separa para se divertir e é proibido para menores de 18 anos. Então vem no link que está aqui. Entra lá no site da KTO, tem todas as instruções, você pode participar e pode ganhar na Liga do Milhão, beleza? Sempre jogando com responsabilidade. Estou gravando esse vídeo na manhã de terça-feira, depois de na segunda, na tarde de segunda-feira, o Santos ter confirmado a demissão de Pedro Caixinha. O técnico português não comanda mais o Santos e a decisão foi tomada na sequência, no dia seguinte, a derrota do Santos por 1-0 para o Fluminense no Maracanã, gol do Samuel Xavier na última bola, num jogo em que o Santos fez uma partida muito ruim. O Fluminense nem jogou tão bem assim para ganhar, mas se tivesse que ter um vencedor como teve, teria que ser o Fluminense, porque jogou muito melhor do que o Santos num geral. E aí a demissão do Pedro Caixinha é uma caixinha de surpresa? Pegou? Não tem nada de surpresa a demissão, não só pelo início do Santos no Campeonato Brasileiro, 1 ponto em 9 disputados, além de perder para o Vasco na estreia por 1-0 em São Januário, e perder para o Fluminense por 2-1 em São Januário, e perder para o Fluminense por 1-0 no Maracanã, o Santos empatou em 2-2 com o Bahia na segunda rodada. Não é surpresa, porque depois do jogo contra o Vasco em São Januário, o Marcelo Teixeira foi para os microfones, e eu falei muito sobre isso lá na TNT, e ele teve um discurso que para mim me parecia um discurso meio fora da realidade, né? Dele, basicamente, para resumir, disse que era uma vergonha para o Santos, era inadmissível para o Santos perder para o Vasco em São Januário. Para mim, um discurso completamente fora do momento dos dois times, tanto do Vasco quanto do Santos. O Vasco jogando em São Januário é um time difícil, independentemente da fase. O Vasco fez um campeonato carioca ruim, o Santos também. Os dois caíram na semifinal. O Vasco não tem um time tão forte assim, o Santos também não, apesar deles terem estrelas. O Vasco tem Coutinho, o Santos tem Neymar, o Vasco tem um atacante como Verratti, o Santos tem um atacante como Tiquinho, e por aí vai. Então, assim, vejo os dois times muito parecidos para o presidente dizer em São Januário que era inadmissível o Santos perder para o Vasco no momento asual. Para mim, ali foi uma megalomania do Marcelo Teixeira, porque ele tem que lembrar o Santos, apesar de ser a história que tem, ser o clube que o Santos está voltando da segunda divisão. E aí tem aquela estatística que eu sempre falo aqui no canal, 42% dos times que que sobem da segunda divisão, caem no primeiro ano, 42%, ou seja, dá quase metade dos 4, para arredondar para cima, dos 4, 2 caem no primeiro ano. Dos times que sobem, 73% caem em até 3 temporadas. Ou seja, dos 4 que sobem, 3 caem em no máximo 3 anos. Então, assim, esse número é um número que mostra a dureza que é voltar da segunda divisão. Por mais que o Santos seja um clube grande, por mais que o Santos seja um time de torcida, por mais que o Santos tenha feito investimentos no time, contratado Roleiser, Tiquinho, contratado, lógico, o Neymar, ter trazido de volta o Soteldo, essa realidade, acho que nesse primeiro campeonato é a realidade que o Santos precisa lidar. Então, para mim, ou o Marcelo Teixeira foi megalomaníaco quando falou isso em São Januário, ou ele queria jogar pressão em cima do Caixinha, ou ele queria preparar o terreno para a demissão do Caixinha, que é o que eu acho. Acho que aquele discurso, e depois ele diz um negócio estranho lá, não, agora no vestiário estavam dizendo lá o que é para ver o que a gente vai buscar ser, o que a gente está pensando.
como se ele tivesse colocado dúvida no trabalho do Caixinha. Então, para mim, aquela declaração de São Januário era preparar o terreno para a demissão do Caixinha, que não aconteceu na primeira rodada, mas aconteceu na terceira. E vou te dizer, nenhuma surpresa, porque de fato o trabalho do Caixinha não decolou. Se você pega o Caixinha quando chega, ele promete um time agressivo o tempo todo, ele promete um time que procuraria o gol o tempo todo, um time muito objetivo, ele promete um time com uma capacidade de pressionar o adversário, de incomodar o adversário quando perdesse a bola o tempo todo, um time com uma marcação agressiva, e o Santos praticamente não conseguiu fazer isso em momento nenhum. Tirando o primeiro jogo da temporada contra o Mirassol, uma estreia que foi muito boa, em especial no primeiro tempo, e tirando a vitória contra o São Paulo na Vila Belmiro, que foi um jogo ali em que o Santos estava muito motivado pelo anúncio do retorno do Neymar, que tinha sido no dia anterior. Então ali contra o São Paulo foi muito bem, funcionou demais, Bom Tempo jogou muito, Guilherme jogou muito bem. Então assim, tirando esses dois jogos, acho que o Santos não foi o que o Caixinha prometeu em momento nenhum. Muito pelo contrário, um time com uma dificuldade enorme de passar do meio campo, um time com uma dificuldade enorme de fazer uma saída de bola. Tudo bem que talvez o perfil dos zagueiros atrapalhe isso, e aí fica um alerta para o técnico que vem depois. Um time que fazia uma marcação alta terrível, nada eficiente, zero eficiente, uma marcação alta que não conseguia fazer nada, funcionar nada. O Santos era facilmente batido quando subia a marcação e depois um buraco na linha depois e conseguia expor o Santos de uma maneira incrível. Então, assim, nada do que o Caixinha falou, o Caixinha conseguiu aplicar, e no fim, o Santos, já com quase 20 jogos na temporada, era um time sem nenhum padrão, ou pouquíssimo padrão, além de outras coisas, por exemplo, insistência do Caixinha com alguns jogadores, algumas modificações no time sem nenhum sentido. Por exemplo, contra o Fluminense, ele barrou o Bom Tempo, que talvez seja o melhor jogador do Santos no ano, para a volta do Pituca, porque o Pituca tinha feito o gol contra o Bahia. Ele botou o Soteldo em campo, aparentemente, com pouquíssima condição de jogo, tanto é que o Soteldo estava machucado, viajou para o Rio de Janeiro meio que de surpresa, jogou e 20 minutos depois se machucou. Ainda alguns jogadores parecendo que ele está insistindo demais e que tem uma limitação clara, em especial o Léo Godoy. O Léo Godoy, acho que está muito difícil a gente conceber o Léo Godoy jogar no time do Santos nesse momento, erra tudo. Mas o Sherman é instável, mas acho que é menos problemático do que o Léo Godoy. Muito torcedor do Santos cobrando o Guilherme não ser substituído nunca. Fez um ótimo Campeonato Paulista, artilheiro, mas vem caindo de produção até dentro do próprio Campeonato Paulista no Brasileiro. Então, uma série de questões, o Caixinha foi demitido. Para mim, você tem elementos ali favoráveis à demissão, até porque a linguagem do Caixinha não estava sendo mais comprada pelos jogadores. Isso, para mim, estava bem claro. Acho que o Ricardinho Martins também trazendo essa informação, conhece muito e acompanha muito o Santos. Então, acho que tem elementos ali, mas acho que estava muito claro que o Marcelo Teixeira já não vou dizer se arrependeu, mas é que ele já estava repensando o Caixinha há muito tempo. Vai lembrar, o Caixinha não era a primeira opção do Santos. A primeira opção do Santos era o Quinteiros, que hoje treina no Grêmio e tá balançando no Grêmio também. O Marcelo Teixeira chegou a anunciar que o Santos já tinha um treinador na virada do ano, e esse treinador era o Quinteiros. Acabou que o Galo lá na Argentina não conseguiu acertar, acho que o Marcelo Teixeira deu uma queimada de largada aí, mas enfim, ele já tinha... Estava muito claro que ele tinha perdido a convicção, se é que ele teve convicção no Caixinha, então foi demitido. E aí o Santos procurou Dorival Júnior, procurou Tite, depois da demissão do Caixinha. Nenhum dos dois quer trabalhar nesse momento. Ok, vai entender. Segundo o Musetti, grande jornalista que cobre o Santos procurou também o Luiz Castro, que disse que não quer retornar ao futebol brasileiro. Então, o Santos pensou nesses três nomes e acabou
virando os canhões para Jorge Sampaoli. Segundo as informações que a gente lê, trazendo aí informações, vi essa informação na ESPN, o Sampaoli começou a negociar com o Marcelo Teixeira antes de pedir salário, e a gente sabe que o salário do Sampaoli é um salário puxado. Ele pediu para fazer uma análise do elenco do Santos, mas está motivado a assinar, a voltar à Vila Belmiro. Quando o Santos fez aniversário, acho que no ano passado, o Sampaoli escreveu uma carta muito emotiva ali, que mostra que, de fato, ele foi muito feliz no Santos, que ele criou uma identificação no Santos. Sampaoli fez, em 2019, um ano bom no time do Santos, teve algumas eliminações traumáticas no Campeonato Paulista, na Copa Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro fez um ótimo Campeonato Brasileiro. Até hoje é o vice-campeão com mais pontos dentro do Campeonato Brasileiro, fez 74 pontos. Então, assim, ele fez a mesma pontuação do Palmeiras, mas ficou em segundo pelos critérios de desempate. Então a campanha foi muito boa, aquele time do Santos só perdeu para o Flamengo do Jorge Jesus, que fez o recorde de pontos da história do Campeonato Brasileiro. Então fica essa nostalgia ali de 2019, porque de fato o Sampaoli deixou uma boa impressão dentro da Vila Belmiro. Tem algumas questões da volta do Sampaoli na minha visão, e não é com o Neymar, tá? Acho que a visão do Sampaoli com o Neymar é a visão de quem gosta do Neymar. Imagino que o Neymar esteja aprovando o nome ou esteja avalizando o nome do Sampaoli. Não tenho essa informação, mas imagino que sim, para o Santos estar consultando, imagino que o Neymar tenha dado o ok ou o Neymar não tenha colocado nenhuma objeção. Da parte do Sampaoli, pelo que eu vi já vi ele falando do Neymar, ele não teria nenhum problema. O elenco do Santos tem alguns problemas para jogar do jeito que o Sampaoli quer, principalmente de zagueiros. As linhas do Sampaoli são altíssimas, os zagueiros têm que ter velocidade para recuperação, para correr atrás, e hoje Zé Ivaldo e Gil não têm, que são os titulares do Santos, não têm muito essa característica. Então, acho que está muito claro que, pelo menos, já de cara, o Sampaoli teria problemas para jogar do jeito que ele gosta com os zagueiros do Santos muito lentos. Outra questão, além do salário do Sampaoli, que vai ser alto, e o Santos, dito pelo próprio presidente no início do ano, numa entrevista bem transparente no GE, o Santos tem graves problemas financeiros. A outra, o Sampaoli perde muito reforço. Imagino que o Sampaoli, já de cara, além dessas questões dos zagueiros para reforço, o Sampaoli pediria laterais. Um direito e especialmente um esquerdo também. Eu acho que o Escobar está indo bem, mas acho que é um jogador muito inconstante também. Na direita precisa de reforço, o Léo Godoy, nesse momento, muito difícil a gente defender a escalação do Léo Godoy. Então, acho que esse é um ponto aí. O Santos tem grana para trazer o Sampaoli. O Santos tem grana para atender o que o Sampaoli vai pedir de reforço, porque o Sampaoli, para aceitar, imagino que na janela agora do meio do ano, a janela vai abrir agora em junho por conta do Mundial de Clubes. Tem que ver esse ponto. A outra, o Sampaoli vem de 3 trabalhos muito ruins. O Sampaoli vem, se você pegar aqui na esteira da saída dele do Galo, ele faz um bom trabalho no Olympique de Marseille, bota o Marseille na Champions via campeonato francês, alguns jogadores rendem muito na mão do Sampaoli nesse trabalho no Marseille. O Gerson, por exemplo, que está no Flamengo hoje, jogou demais com ele no Olympique, mas depois ele foi para o Sevilha, fez um trabalho muito ruim, que se deteriorou rapidíssimo, um trabalho em que o time não tinha nada de solidez e era muito confuso para atacar. Depois ele faz um trabalho muito ruim no Flamengo, mas muito ruim mesmo. Até quando o Flamengo ganhava, você viu o Flamengo uma fragilidade defensiva incrível. Qualquer time que queria atacar o Flamengo atacava. O Flamengo, naquele ano do Sampaoli, tem jogos de tomar 30 finalizações
tomar 36 finalizações do Grêmio, tomar 32 finalizações do Red Bull Bragantino. O Flamengo foi eliminado pelo Olímpia sem conseguir incomodar o Olímpia no jogo da volta do Paraguai, tendo perdido por 3-1, precisando reagir depois que ele perde por 3-1 para fazer um gol para ficar vivo, não conseguindo passar do meio campo, do meio para trás, uma fragilidade incrível nas bolas aéreas, sem contar o aspecto de relacionamento que foi péssimo. O Flamengo, na gestão do Sampaoli, parecia um reality show de UFC. Lembra aquele reality show que tinha do UFC, que você achava novos lutadores? Parecia isso o Flamengo na época do Sampaoli, chegando ao ápice do auxiliar técnico do Sampaoli, meter a mão na cara de um jogador dentro do vestiário. Então, assim, o trabalho foi ruim no campo e fora dele. Foi ruim nos aspectos de campo, especialmente a fragilidade defensiva, e também fora dele, com um relacionamento se esfarelando completamente. A gente sabe que os Jorge Sampaoli têm aspectos muito particulares do relacionamento dele com os jogadores. E o último trabalho no Rennes eu não acompanhei, tá? Então não tenho elementos para dizer. Mas um trabalho que acaba com 10 jogos, um trabalho que dura pouco mais de um mês, eu imagino que tenha sido muito ruim. Não acompanhei, verdade, mas imagino que tenha sido muito ruim. Então o Sampaoli vem de 3 trabalhos muito ruins. Acho que com esse time do Santos, o Sampaoli vai ter problemas para fazer o time jogar no nível que ele gosta. Mas é um nome aí que eu não iria nesse nome. Acho que o Sampaoli vem de trabalhos muito ruins e com problemas para colocar o seu pensamento de jogo, mas são nomes melhores do que outros que foram especulados. Se falou do Carpini, por exemplo, se falou do Léo Condé, informação do Rodolfo Gomes, né, aqui no YouTube. Eu acho que esses técnicos, seria arriscar demais, né? 2 técnicos que ainda não estão afirmados. Então, entre ir no Carpini, que faz um bom trabalho no Vitória, e ir no Léo Condé, que faz um excelente trabalho no Ceará, eu acho que é menos arriscado ir no Sampaoli. Mas também não seria o meu nome, porque acho que o Sampaoli tem feito trabalhos muito ruins. São 3 trabalhos muito ruins. 3 trabalhos, assim, fora do padrão dele. Fora do padrão dele. Porque ele tinha ido muito bem no Santos, foi relativamente bem no Atlético Mineiro, foi bem no Olympique de Marseille. E agora vem de 3 trabalhos muito ruins no time do Flamengo. Me chamou a atenção a fragilidade defensiva, como ele não conseguiu fazer o time minimamente se defender. Qualquer um atacava o Flamengo jogando em qualquer lugar, dentro e fora, jogando qualquer time de faixa de tabela, time que brigava pelo título, time que brigava para não cair, qualquer um atacava o Flamengo. Imagino que nesse esquema, com o Santos, com a defesa que tem, correndo para trás, com João Schmidt fazendo a volância, os primeiros volantes do Sampaoli normalmente pede que seja um volante que saia muito bem para o jogo, tenha um controle, não é muito a característica do João Schmidt. Então, o Sampaoli, para vir, vai precisar de reforço. E aí eu não sei se o Santos vai contratar, mas diante do que está aí, com negativa de Tite, Dorival, com possibilidade de olhar para Carpini, acho que o Sampaoli é melhor, mas acho que hoje é uma contratação arriscada. O que você pensa? O que você acha? O que você achou da demissão do Caixinha? O que você acha da chegada do Sampaoli? Diz aqui embaixo nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro link desse vídeo e confere lá como funciona a Liga do Milhão da KTO, sempre jogando com responsabilidade, proibido para menores de 18 anos. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.